Então vamos lá, sejam muito bem-vindos todos aí. Hoje o Sérgio aqui está de anjo salvador aqui do meu lado. Que nada. A Priscila vai fazer a palestra da noite. Então pode dar as boas-vindas, Sérgio, você. Depois a Priscila pode iniciar, se ela estiver pronta já. Então, para nós é uma grande satisfação estarmos aqui reunidos, né? E muito contentes também de ouvir novamente a Priscila, que você tem se revelado uma boa oradora, uma boa comunicadora, não é verdade? Vamos ver, estamos aqui aguardando com ansiedade. E, evidentemente, sentindo a falta do Osmir, que a gente gostaria que ele estivesse aqui, não é verdade? Sim. É isso aí. Sim. Então, vamos lá, Priscila. Bom, boa noite a todos. É um prazer mais uma vez. Nossa, fico lisonjeada, Sérgio. Vamos estudando e caminhando para aprender um pouquinho sempre, né? É verdade. Bom, a minha palestra de hoje, né, essa conversa entre a gente hoje vai ser sobre indiferença moral. Né, o que seria indiferença moral? Vamos lá. Eu até escrevi aqui, ó, indiferença, estado de tranquilidade de quem não se envolve com as situações. É uma das. Moral, que denota bons costumes segundo os preceitos estabelecidos por um grupo social. Então eu vou começando assim, indiferença moral, né? O que seria? Estamos vivendo hoje num tempo, eu até achei um artigo bem legal aqui da Glaucia, depois eu passo direitinho. Ela fala assim, ó, em virtude, né, dessa forma que a humanidade vem vivendo, estamos vivendo em um mundo onde não nos importamos com o próximo. Estamos vivendo no mundo de um eu. Estamos numa época de atividade intelectual, né? Muito computador, graças a eles, quando se sabe usar, que nem o nosso caso, a gente consegue transmitir, fazer, como a gente não está na nossa casa de oração, né? Salvo esses casos quando é bem usado. A nossa época, como eu disse, é uma época de atividade intelectual. Enquanto, digamos assim, o vício é indiferença moral, né? Refletindo dessa passagem, de tudo isso, eu até escrevi um textinho assim do que eu fui pesquisando. Está escrito assim, ó, concordamos imediatamente com a ideia de que a atividade intelectual é mesmo uma característica marcante do tempo em que vivemos. Não paramos de nos surpreender com os avanços exponenciais da tecnologia e já entramos nas discussões sobre a criação de inteligências artificiais. Então, o que acontece? Ultimamente, somos muito ligados à tecnologia, somos muito ligados num parâmetro, como que eu poderia dizer, virtual. Eu acho que essa seria a palavra. Estamos muito virtualizados, não sei nem se existe essa palavra, né? Acabei de pensar assim. Por quê? Estamos vivendo sozinhos. Nós estamos deixando o próximo de lado. Então, estamos nos tornando pessoas alheias ao que vem acontecendo ao nosso próximo. Assistimos jornais, né? Assistimos e através da internet vemos notícias verdadeiras, vemos notícias falsas, algumas vezes não procuramos as verificações de tais notícias. Então, estamos sempre em frente a um computador e deixamos o próximo de lado. A nossa família, né, a nossa convivência familiar, eu venho percebendo que na atualidade o que vem acontecendo, ela está ficando de lado. Eu vejo tanta reclamação de pais, de avós, de filhos sobre a família. Reclamações de, só fica em celular. Mas e aí? Por que é permitido tudo isso?
é mais fácil você ter a paz, a chamada paz do sossego do outro estar ali, porque as crianças não estão na escola, nós não estamos trabalhando dentro de uma empresa, dentro de um escritório, estamos em home office. Salvos alguns que realmente precisam sair dos seus lares e ir até o seu local de trabalho. Mas esses que saem de suas casas e vão até o seu local de trabalho, eles têm um contato com o próximo? Nós estamos prestando atenção ao que vem acontecendo ou estamos alheios a tudo isso? Eu venho percebendo essa indiferença em relação a tudo, a preconceitos, porque você fica atrás de um computador. Eu tenho até uma passagem aqui, está escrita assim, quer ver? Que fala justamente sobre isso, que nós temos a mania de ficar atrás do computador, né, e dizer, falando assim, nossa, que não pode, como eu gostaria, sabe? Ou eu gostaria de fazer tal coisa, mas não faz. Eu gostaria de ajudar ao próximo, mas não ajuda. Eu gostaria de que o mundo fosse melhor, mas a pessoa está sentada, alheia ao mundo, somente focada no que está acontecendo neste momento. Isso eu estou falando dos tempos atuais, sobre a internet, sobre essa fixação virtual que anda acontecendo, né? Aqui fala assim, a indiferença moral é daquele que escuta, entende e não atende à mensagem. É profundo isso. Indiferença moral é daquele que escuta, entende, mas não atende à mensagem. Temos aí pessoas desempregadas, temos aí o preconceito, muitas coisas. E o que estamos fazendo para melhorar o que vem acontecendo? É a questão, eu sei do que acontece, mas o que eu faço para melhorar isso? Isso é uma indiferença moral. A indiferença, muitas vezes, é de quem tem a consciência do princípio regenerador, que tem consciência de uma moral transcendente, de uma moral, no caso, transcendente, mas é indiferente, não quer se comprometer. As pessoas hoje não querem responsabilidade, não querem comprometimento. Por quê? Porque isso exige responsabilidade. As pessoas hoje querem ter responsabilidade ou querem ficar em suas casas, nas suas Netflix, nos seus computadores, nas suas redes sociais, postando fotos, que tudo é lindo e é maravilhoso. As pessoas querem a responsabilidade de ir ajudar o próximo, como dar aula àquele que não tem estudo, dar comida àquele que precisa, dar um conforto que seja verbal, um acalento que seja um abraço. Não. É mais fácil eu falar, eu ficar com dó numa rede social. Ai, que judiação, vamos fazer tal coisa e não sair dali. Essa é a indiferença moral. O que nós aprendemos das nossas casas de oração? Agora, falando das nossas casas de oração, que nós devemos sentir pelo próximo o amor profundo, aquele amor que Jesus veio nos ensinar. Veio ensinar, não, na verdade, ele veio nos mostrar. Ele nos mostrou esse amor. E nós estamos fazendo o que com esse amor? Nós estamos amando realmente o próximo? Nós estamos realmente fazendo algo por o próximo? Nós estamos realmente fazendo algo por nós mesmos? Ou estamos deixando a vida passar? Ultimamente, o que eu mais vejo é deixar a vida passar. Eu tenho os meus trabalhos voluntários, eu amo, me faz falta neste momento não estar fazendo isso, não estar ajudando o próximo, sabe, assim, diretamente, indiretamente, ainda fazemos isso. Não só eu, como muitos. Faz a falta de você pôr a mão na massa.
Mas é aquele que fala, eu gostaria, só gostaria? Por que não faz? Qual a dificuldade? A preguiça? A responsabilidade? As pessoas, infelizmente, hoje em dia, elas não querem responsabilidade. Quando falamos de indiferença moral, logo nos vem a lembrança do exemplo que é de Pôncio Pilatos, que podendo salvar Jesus, lava suas mãos e relega a decisão à turba enfurecida. Não é verdade? Quando a gente sabe, eu dei esse exemplo de Pilatos por quê? Quando nós realmente sabemos o que temos que fazer e não fazemos, onde fica o nosso sentimento, o nosso sentimento, a nossa moral nisso tudo? Aprendemos, aliás, isso já vem tangido dentro de nós, que nós somos filhos de Deus. Nós somos todos irmãos. E por que há tanta indiferença com o próximo? Eu não estou falando de classe social, eu não estou falando de dinheiro em si. Porque às vezes aquele pobre tem muito mais preconceito com o rico do que o rico com o pobre. Eu já vi casos assim, do pobre ser muito mais, mas muito mais preconceituoso com aquele que tem dinheiro um pouco a mais, de falar barbaridades. Isso também é um preconceito. Não é só o rico com o pobre. Nós estamos acostumados, o que nos é mostrado é o rico humilhando o pobre. Mas eu já vi as barbaridades que uma pobre, que eu digo, gente, tanto pode ser de finança, de espírito é o que mais tem. Eu acho que o pobre de espírito, sabe, ele pode ser rico e ser pobre de espírito. Mas neste momento eu estou falando dessa parte de valores, já? De valores. Daquela pessoa com menos, que tem menos, sabe? Falar barbaridades para aquele que tem um pouco mais. Então, nós devemos nos atentar a tudo. Nós somos responsáveis por aquilo que falamos, por aquilo que bem dizemos ou mal dizemos. Somos responsáveis. Aí, eu li um artigo falando nas escolas que estão ensinando crianças a desenvolver empatia. Gente, as escolas hoje em dia estão precisando ajudar as crianças, ensinar as crianças a ter empatia. O que é ter empatia com o próximo? É você se pôr no lugar do próximo. É você se imaginar na situação daquele que está vivendo aquela situação. Então, a capacidade de compreender o outro é maravilhoso. Aí até coloquei assim, se tudo der certo, vamos ter uma geração com pessoas capazes de compreender as diferenças. Vamos ter seres humanos mais sensíveis, capazes de conviver de forma natural com outras orientações sexuais, religiões, sabe? Com outras etnias, com outros modos de vida. Porque não é só o meu modo de agir, o meu modo de pensar, o meu modo de viver. Cada um é cada um. Somos seres criados pelo mesmo Pai, pelo mesmo Criador, mas somos seres individuais. É isso que é maravilhoso. Cada um é único. Eu penso de uma forma, o Sérgio pensa de outra, o Yuri de outra. Quando a gente se junta e se conversa, a gente consegue perceber, aliás, a gente precisa ter essa abertura de aprender, de mudar de ideias, opiniões. Por que não? Nós somos voltados a isso, a mudanças, a melhoras, não ficarem incrustados na mesma coisa. Aí eu ainda coloquei assim, a solidariedade como a tecnologia também se desenvolve com a ponta dos dedos. Basta tocar o próximo. É fácil, é só estender a mão. Vamos deixar o eu
o egoísmo do eu de lado e ter, conviver, aprender. Porque quando estamos com o outro, nós aprendemos. Quando estamos com o outro, eu costumo dizer que nós revivemos, porque tem aquilo que eu sou, aquilo que eu sei, e aquilo que eu posso aprender, aquilo que eu posso reviver. É maravilhoso. Deixemos as indiferenças de lado e vamos viver isso de uma forma mais amorosa, sabe? É legal ter suas diferenças, mas é legal também você discuti-las com carinho, com amor, com sabedoria. E a nossa moral, gente, o que é a nossa moral? A nossa responsabilidade é o fazer o certo, é fazer o correto, né? Não adianta eu ficar sentado atrás, sabe? Num sofá, atrás de um computador, de uma televisão e deixar a vida passar. Qual é o sentimento que eu vou levar disso? Qual é o aprendizado que eu vou levar disso? Somos filhos de um mesmo Pai, de um mesmo Criador. Somos seres imortais. Imortais não, somos seres eternos, né, doutor Sérgio? Somos eternos, imortais é Deus. Somos filhos deles. Então, devemos aprender sempre. Devemos conviver com o outro, sempre. Compreendendo. Eu acho que essa é a palavra. Compreendendo. E moralmente, sabe? Ser moralmente correto. Porque a consciência nos cobra. Ela nos cobra o certo. Se hoje eu fiz errado, quando eu for deitar, ou quando eu estiver pensando sozinha, aquilo vai bater, aquilo vai pesar. A não ser aqueles que não têm... Não sei se eu posso dizer que existem pessoas que não têm moral nenhuma. Lá no fundo, elas amam alguma coisa, nem que seja um objeto. Então eu costumo dizer, amar o próximo sempre. Pensar no bem maior sempre. Estar bem com você para estar bem com o próximo. Acho que deu mais ou menos. Tinha bastante coisa para falar, mas... Muito bom, muito bom. Eu achei até interessante porque você foi falando, foi vindo, talvez eu saia um pouquinho do tema, mas é uma realidade. Hoje a gente vê as crianças aí em frente a um computador, a gente já falou isso aqui várias vezes, né? Cada vez mais você vê menos interação presencial entre as pessoas. Tudo é virtual. Hoje você faz um campeonato de futebol, às vezes ao invés de ir lá na quadra jogar, tá um jogando lá na casa dele e o outro amiguinho na casa dele também. Cada um na sua casa. Então você vê que as crianças, eu venho percebendo isso também, estão cada vez com menos essa interação. A única interação que tem, na maioria das vezes, é quando vai para a escola. E lá os pais não estão vendo o que acontece, né? E é engraçado isso, porque você entrando nesse meio, você começa a perceber algumas coisas também que hoje acabam sendo muito nítidas, né? O quanto as crianças, muitas delas, começam a apresentar esses problemas na adolescência, de serem pessoas frias, de não saber lidar com o outro ser humano, de não saber lidar com o sentimento do próximo, de não ligar em prejudicar o próximo, ou magoar o próximo, ou ofender o próximo, porque para ele é como se ele estivesse dentro de uma rede social, sabe? Ele acha que uma rede social ou qualquer outra rede de internet, aí você está blindado, é só não pôr a minha foto, não pôr meu nome, então eu sou anônimo ali, né? Então eu falo o que eu quero, eu ofendo da forma que eu quero, e não tem aí punição nenhuma, vamos dizer assim. E isso me trouxe lembranças lá da infância de uma aula que provavelmente hoje já não existe mais, que é a educação moral e cívica, né? Aonde que está hoje, se os pais não tomarem essa frente,
uma educação para as crianças, para ensinar uma moralidade, ensinar o que é certo, o que não é. Como você mesmo falou, muitas das vezes hoje em dia o pai, para, entre aspas, não ter o trabalho, é mais fácil, joga lá um tablet, um celular na mão da criança, vai lá ver qualquer coisa que você quiser. E hoje, cada vez mais, a gente vê os exemplos de má condutas e, enfim, até vídeos em YouTube aí, um ser ensinando as crianças a fazer coisas erradas, ao invés de ser ao contrário, né? Que seria o que deveríamos dar valor. E, na verdade, ainda existe adultos hoje em dia que incentivam essas criaturas a continuar num caminho errado. Como que eu posso... desculpa sair um pouquinho fora do tema, tá? Como é que eu posso permitir um filho meu ficar assistindo um sujeito em um YouTube da vida falando absurdos, como você falou agora há pouco, algumas coisas em relação... Qual o sentimento que nós teríamos, por exemplo, de você ver uma criança com o sentimento de desejar a morte de um outro simplesmente porque não concorda com a opinião ou com o comentário que outra pessoa fez? Mas isso está se tornando coisas normais, ou seja, onde está o sentimento das pessoas hoje em dia, né? É o que eu uso como exemplo, às vezes eu falo, você pega um texto que uma pessoa falou e põe exatamente as palavras que a pessoa disse no papel e dá para uma pessoa ler este papel. Muitas das vezes ele vai ler estas palavras e vai interpretar de uma forma X. Mas depois que ele vai assistir, seja o vídeo, seja o que for, ele vai ter uma outra percepção. Porque ali tem entonação de voz, ali tem a forma que o cara deu a ênfase numa palavra, que no papel ali não tem aquela ênfase muitas das vezes. Então ele acha às vezes, poxa, no papel eu senti como se fosse uma crítica, mas o cara falando já não é uma crítica, ele já enxerga de um outro lado. Então hoje me preocupa muito essa parte do pessoal ficar muito no virtual, sem esse contato social, justamente por isso as pessoas estão perdendo o senso e a percepção das coisas. Hoje é tudo muito preto no branco, tudo muito racionalmente, talvez, não é bem a palavra, mas enfim, é mais ou menos isso. Eu acho que o Sérgio, dentro do trabalho dele aí, deve ter muito mais experiência e muitas mais histórias desse tipo aí para passar para a gente. Realmente, né? Já tem alguma pergunta? É isso que eu estou olhando aqui agora, que eu comecei a falar e eu parei de olhar aqui, aí eu me perco aqui. Mas vamos lá. Olha lá, a Edna ela fez uma reflexão e é a realidade, né? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer o que queríamos que os outros fizessem por nós. E é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Aí ela faz a pergunta, por que muitas vezes é tão difícil amar ao próximo? É difícil amar o próximo porque a pessoa não se ama. Eu acho que isso é bem claro. E para a gente poder, isso sou eu, gente, eu vejo assim, como que você vai amar outra pessoa se você não se ama? Qual é o sentimento que eu tenho dentro de mim? Qual é o sentimento que eu estou emanando? Como eu vou amar aquele ser que está ali do lado, seja quem for, seja um irmão consanguíneo, um irmão da onde for, como eu vou amar se eu não me amo, se eu não estou bem comigo? Então, por isso que eu sempre falo, precisamos nos conhecer. Quando nos conhecemos, tudo dentro de nós se modifica. Pode falar, doutor Sérgio. Nós não podemos esquecer que Jesus é claro, ele fala, amai ao próximo como a si mesmo. Então isso reflete realmente a nossa capacidade de amar. Justamente. Então, se ame, aprenda. As pessoas hoje em dia estão tão assim fixadas no automático. Eu falo que as pessoas vivem no automático. Então, parem, aproveite tudo. Por pior que seja o que está acontecendo neste momento, respirem, aprendam a se olhar, a se observar, aprendam a se amar, amem-se. Ah, você está gorda? Ai, não estou feliz?
emagreça. Ah, seu cabelo não tá legal? Arrume. Olhe-se e se ame. Aí a vibração é outra, o sentimento começa a mudar, tudo ao seu redor fica lindo e maravilhoso. E, consequência, você vai amar o próximo, porque você está se amando. É verdade. Perfeito. O Olair, ele faz um comentário aqui que é bem pertinente realmente. Ele fala assim: ouvimos muitas pessoas dizerem o mundo vai sair melhor dessa pandemia, enfim. Mas é difícil ouvir eu vou sair melhor dessa crise que eu estou passando. Ou seja, aproveitar a dificuldade para o aprendizado pessoal. Isso é verdade, é mais fácil a gente olhar e jogar o próximo, né? Não olhar para os próprios defeitos de si e consertar esses defeitos, que é o mais difícil, né? É verdade. Isso que o Lairo falou é uma coisa muito importante, né? Porque o pessoal pensa que depois dessa pandemia todo mundo vai amar mais as pessoas, vai ter mais amizades. Tudo ilusão. Tudo ilusão. Lembre-se que já tivemos várias pandemias no mundo e o homem como coletividade continuou a mesma coisa. Para nós progredirmos espiritualmente exige o esforço próprio. Isso que o Lair falou. O que eu posso aproveitar aí para crescer psiquicamente e espiritualmente? É onde entra se conheça, se ame. As coisas só mudam quando a gente se ama. Nós podemos nos conhecer de várias formas, não é? Através de estudos. Vocês sabem que a primeira obra da civilização ocidental, que é uma obra que todos deveriam ler, é Confissões, né? Do patrono espiritual, que é Santo Agostinho da nossa casa. Vocês sabem disso. Confissões é a primeira escrita quando o indivíduo analisa-se a si mesmo, né? Agora, o que está acontecendo atualmente é que muitas pessoas colocam todo o seu psiquismo, toda a sua vida na mão de pessoas incapazes. O pessoal acha que uma psicoterapia não tem efeitos colaterais. Tem efeitos colaterais, tem efeitos prejudiciais que não for bem realizado. Então nós temos psicoterapias que só levantam os problemas e não resolvem os problemas, né? Então isso é muito importante, né? Tem muito indivíduo aí que faz coach, acontece e tal, ele só está levantando problemas, está dando ordem para fazer isso, aquilo, e ele mesmo nunca se analisou, né? Isso é de vital importância, porque quando o indivíduo amadurece, ele precisa respeitar o pensamento dos outros, né? E muitas vezes em terapias superficiais isso não é feito. Então precisa tomar cuidado. O autoconhecimento se dá através da análise interior, mas isso poucas pessoas podem fazer. Então realmente precisa de um terapeuta capaz para muitas vezes servir de espelho e nos mostrar nossos erros e nossos acertos. Com certeza. É a mesma coisa que você ir num médico que não é um médico qualificado. Teu problema está no rim, ele vai te tratar do baço. E aí não adianta nada. É isso. Exatamente. Mari, Kátia e Jussara. A Mari não, mas a Kátia e a Jussara eu estou aguardando a palestra de vocês também. Eu já fiz várias lá na Fraternidade, lá em Boituva. Fica tranquila. Só não faço agora porque não consigo falar, olhar, regular a tela e ler pergunta ao mesmo tempo. Mas vocês aí, se quiser, já põe na fila já. O Ricardo pergunta: a inveja, o egoísmo acaba com a caridade e o amor ao próximo? A inveja e o egoísmo acabam com a caridade? Isso. Então, vamos dizer assim, eu estou fazendo, vamos ver se eu entendi, eu estou fazendo uma caridade, mas eu tenho inveja daquele que está comigo fazendo a caridade, né? Não importa, venha de onde vier, da forma que for,
Aí é um problema dele com ele mesmo. Quem sabe sirva de exemplo para essa pessoa que tem inveja, que tem, sabe, aquela coisa com a outra pessoa. Quem sabe a outra pessoa que está agindo desta forma, que está ajudando, sirva de alguma forma de exemplo e transforme essa pessoa. Ela possa começar a pensar e se transformar. Como fala assim, não importa da onde venha a caridade e a ajuda, importa que venha. E às vezes a pessoa ela pode não começar com vontade, mas a transformação é tão boa, é tão gratificante, que aquilo vai transformando o eu interior dela e ela passa a gostar, a apreciar, a amar aquilo que está fazendo. Então, o aprendizado eu acho que vem. Ela pode até começar com essa coisa de inveja, não sei o quê. Mas eu acho que se continua, isso vem se ela estiver praticando a caridade, né? Eu falo. Agora, se ela é inveja da pessoa que ela não faz nada, a pessoa faz, ela tem algo para resolver, né, doutor Sérgio? É interessante o problema da caridade, é mais complexo do que a gente pensa assim. Em Mateus, naquela parte da continuação do Sermão da Montanha, ele fala da caridade e ele diz que a caridade é enfim, ele fala que é necessário fazer a caridade, mas ele fala justamente desses nossos vícios interiores que prejudicam a verdadeira caridade. Então, você aí precisa ir para a Epístola de Tiago, se não me engano, uma das cartas de Tiago, onde essa carta fala, né, uma coisa muito interessante. Ele fala que a verdadeira caridade é a caridade consigo próprio. Então, qual é a caridade que nós fazemos conosco mesmo? É a nossa reforma íntima, traduzindo o que o Tiago fala na nossa linguagem do dia a dia. A nossa reforma interior. Então, se o indivíduo tem inveja, ele precisa trabalhar essa inveja. Apesar da inveja ser uma coisa muito interessante, se eu chego nisso assim, e falo assim, eu tenho inveja da fala da Priscila, eu não estou tendo inveja. Eu estou até fazendo um elogio. Ela fala muito bem e eu gostaria de falar como ela. A verdadeira inveja é destrutiva. Aí é assim, fala, olha, ela apareceu lá, mas viu como estava o cabelo dela feio? Ela gaguejou de vez em quando, né? Então a inveja vai lançando essas sementes assim, de calúnia, de ódio, de críticas, de más críticas, né? Ignorando aquilo que Bom, mas isso é uma história pessoal que qualquer dia eu conto, mas nós temos de lembrar que na prece de Caritas, o que diz o indivíduo que escreveu a carta? Dai-nos a caridade pura. A caridade pura significa a reforma interior conosco mesmo e com os outros, e sem esperar nenhuma recompensa. É isso que eu queria falar sobre a caridade. A Jussara, ela colocou um comentário aqui, que ela fala que a gente está num mundo de postar muito a felicidade e muitos não se dão o direito de ter momentos de tristeza. E o pior é criticar quem faz a quarentena. Eu não acredito, na verdade assim, a gente vive num mundo sim, como a gente estava falando de internet aí, não é que não se dá o direito de ter momentos de tristeza. As pessoas querem viver um personagem que na verdade não é a realidade delas. Elas só querem mostrar que a vida delas é linda e maravilhosa e na verdade não é assim. Elas só querem... O poeta já disse isso, viu, Yuri? O poeta diz isso. Tem muita gente, existe, cuja felicidade única consiste em parecer aos outros venturosos. Exato. Isso é poeta, está na poesia brasileira. Sim. Né?
Exato. Agora você imagina a tristeza de uma pessoa dessa de ter que viver um personagem, na verdade, para se sentir alguém na vida ou algo do gênero, né? É verdade. Quer comentar alguma coisa, Priscila? Não, isso dá uma boa palestra. Vamos lá. A Aline, ela pergunta: a indiferença moral pode ser curada em uma encarnação ou é um defeito que trazemos do espírito e necessite de mais tempo? Qual foi a pergunta? Agora eu... A indiferença moral pode ser, entre aspas, curada em uma encarnação ou é um defeito que trazemos no espírito e necessita de mais tempo? Vamos deixar a Priscila responder, né? Ela que fez a palestra sobre indiferença moral, ela que estudou. Tudo pode ser curado nesta encarnação. Tudo. Eu penso que nós estamos vivendo. Então, hoje eu estou desta forma, hoje eu estou diferente, indiferente. Amanhã eu posso mudar, eu posso aprender, eu posso recomeçar. Nesta encarnação, eu costumo dizer que, eu sempre falo, essa encarnação é a melhor versão de mim mesma. Eu tenho uma amiga que fala isso, é a Célia, ela falava isso pra gente, essa encarnação é a melhor versão de mim mesma. Então, eu posso mudar. Eu sempre posso mudar. Eu sempre posso melhorar. É igual aquilo que eu falei. Hoje, as crianças na escola estão aprendendo a ter empatia ao próximo. Eu posso ter 40, 50, 60 anos. Eu também posso aprender a ter empatia pelo outro. O meu neto pode ensinar, o meu filho pode ensinar, meu bisneto pode ensinar. Eu posso estar deitado numa cama e fazer alguma coisa. Eu costumo dizer que Deus é tão bom e maravilhoso com a gente que nos dá a oportunidade de recomeçar sempre. Essa encarnação é possível, sim. Basta querermos, basta termos, quem sabe, a influência de alguém, de um conhecido, mesmo que seja virtual, a pessoa precisa querer, basta ela ter assim, um pontinho de querer. Nós estamos destinados à evolução, a melhorar. Então, eu acredito que sim. E a gente sempre vai aprendendo, por menos que seja, por pouco que seja, a gente sempre vai aprendendo e vamos acumulando essas vivências, esse aprendizado, porque o que é nosso, é nosso. Eu aprendi, está latente em mim, ela vai ficar, é o meu ser. Eu sou a centelha que vou acumulando aprendizado, que vou acumulando, as pessoas alguns falam evoluções. Sim, isso é meu. O que é do espírito, é do espírito. Então, eu acho que sim, a gente consegue nessa e vamos levando para as outras. Eu acredito que sim, tudo é possível. Basta querer. Exato. É verdade. Devagarzinho a gente vai se transformando. A gente precisa ter constância nas nossas metas, né? Devagarzinho, indo nos educando, aprendendo. É isso. O Madessol, suas perguntas são feitas sim, é simples, é só você escrever pergunta ou você colocar pontuação no final para eu entender que é uma pergunta e não que é um comentário, porque não dá para a gente ler todos os comentários, então colocando uma pontuaçãozinha aí, ou escrevendo que é pergunta, aí eu vou entender. Se não veio com pontuação aí fica difícil da gente saber. Mas eu vou voltar aqui para ver se eu acho a tua pergunta aqui. A gente precisa lembrar que é básico na leitura os sinais exclamativos, interrogativos, ponto final. A gente não tem bola de cristal para adivinhar, né? Acredito que seja isso daqui, eu entendi como um comentário. Se você foi magoado por uma amizade de 34 anos, por não aguentar mais essa pessoa, se importar só com as aparências, você é desligada dessa amizade de forma rude. Eu posso perdoar, mas não querer mais.
Aí eu não sei, Sim, eu não sabia se era uma pergunta ou se era uma afirmação. Só por isso que foi sim, nós passado. podemos. Já foi até. Desculpa, Yuri. Já foi até comentado sobre isso. Eu acho que o doutor Armando, ele comentou, Exato. nós podemos perdoar, mas se nos, aliás, nós devemos perdoar, né? Porque o perdão nos faz bem. Mas não é por isso que eu vou conviver com a pessoa, né? Então, sim, podemos perdoar e podemos tratar bem e não ficar remoendo o que passou. Mas não é por isso que você é obrigado a conviver com a pessoa. Perdoe. Perdoar faz muito bem para a alma e para a saúde. O doutor Armando falou isso, o doutor Sérgio também sempre fala isso. É verdade. Perdoar faz muito bem. Mas você também não precisa conviver. Se falar com você, trate bem. Porque quando nos temos o trato com a pessoa se sente bem e você se sente melhor ainda. Perdoar não é conviver. Perdoar é um sentimento que vai fazer bem para você. Então, perdoe. É a melhor coisa. Com relação à pergunta da Aline, que foi da indiferença moral, que ela perguntou se leva mais de uma encarnação, enfim, o Osmir escreveu aqui que não é assim mesmo. Às vezes leva séculos, por isso tem a lei reencarnatória. Nada é de uma hora para outra. A natureza não dá saltos. O Osmir tem plena razão. Às vezes, para nós tirarmos um pequeno defeito, demora várias encarnações. Isso não tem dúvida nenhuma. Exatamente. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos neste plano. É verdade. Aguentando uma pandemia, né? Quantas coisas fizemos para estar aqui? Não tenha dúvida, viu? Só um minutinho aqui, vamos ver. A McBeckian, ele fala assim: perdoar é fácil, mas como conviver se não conseguimos esquecer? Então, aí não perdoa. Tá. Pergunta para ele qual a definição dele de perdão, o que ele entende por perdão, e aí a gente começa a... Pergunta para ele. Aliás, eu estou perguntando para essa pessoa. O que é o perdão na opinião dele? Vamos lá que eu estou aguardando a resposta dele aqui. É que acaba as pessoas tendo várias... como é que eu vou dizer? Várias opiniões, várias né? interpretações diferentes. Tem uma definição, fala a definição dele que é importante. Eu precisa saber o que... Sim, Para eu poder responder, para a Priscila poder responder, eu preciso saber o que ele entende de perdão, é básico isso. Eu sei. O que ele aprendeu como perdão? Eu estou aguardando ele escrever aqui. Então vamos passar para outra coisa aí, depois a gente volta. Não, essa era a última pergunta, tá faltando aqui 6 minutos para acabar o nosso tempo já. Então vamos ver se ele coloca. Porque na verdade, se a gente... Eu vou atravessar um pouco aqui a explicação de vocês. O quesito de perdoar, quando você perdoa de verdade, automaticamente você esquece, porque você tirou aquele sentimento ruim do seu coração, né? O cérebro humano não esquece. Não esquece. Esse é o problema. Jamais esquece. Esse é o engano total do pessoal falar, eu esqueci, portanto eu perdoei. O cérebro humano não esquece. Ele não esquece de coisas que não chegam nem ao consciente. Entendeu? Isso que é interessante. Você leva o cara no estado de hipnose, ele vai lembrar de coisas e vai relatar coisas que ele nem prestou atenção. O consciente dele não vê, mas o cérebro gravou. Mas dentro... Perdoar é compreender. Sim. Entendeu? Então o sujeito te agride e você vai fazer um esforço para compreender. No nosso nível evolutivo, nós vamos fazer um esforço para compreender o que o indivíduo falou. Por que ele agiu daquela maneira? Não é?
Ele, E, ma- e aí a gente passa a entender o porquê ele fez aquilo. Isso não significa também que a gente releva, fala, "Pô, realmente, o cara é egoísta, ele não me deu aquele, enfim, aquela ajuda porque ele quis me prejudicar. Porque me prejudicou, tudo bem, evidentemente, aí você não vai mais contar com um indivíduo desses, né? E você vai viver em paz e deixar o cara seguir com os defeitos dele, porque todos nós temos os nossos defeitos. Então, perdoar é compreender as atitudes dos outros, ele não é mandou, esquecer. ele mandou aqui. Ele fala que o perdão é seguir adiante, respeitando a opinião de todos, porém a questão é conviver com as pessoas. Não existe o delete no nosso Conviver, cérebro. conviver já foi dito, né? Não é obrigatório, lógico. Mas E existe. assim, né? Me corrija se eu estiver errada. Você não esquece, como disse o Sérgio. Perdoar não é esquecer, mas não. Quando você lembrar do ocorrido, é não te machucar, é não Não criar doer, é não ódio. fazer o mal. Aí realmente você perdoar. Porque se você lembra, aquilo te machuca, você remói, você não perdoou. Exatamente. Mas Entendeu? Você é isso que eu quis dizer, porque justamente isso, quando você não perdoa, você fica remoendo aquilo por tempos e tempos. sim, Depois, às vezes, você tem um mal entendido com uma pessoa, né? E aquilo passa tempos, aí você encontra aquela pessoa, você conversa. Às vezes a pessoa, como eu falei, falou uma coisa e nem percebeu, e você comprou aquilo e se auto-machucou, vamos dizer assim. Aí você sim, esclareceu, depois que você esclareceu aquilo, entre aspas, é como se não tivesse acontecido mais. Porque muda o conceito dentro sim, da sua cabeça, né? sim. É você relembrar e aquilo não te machucar mais, não te fazer mal. É igual a gente quando é criança, né? Os pais da gente falam, você não, eu tô numa peça, você não vai. Depois de um tempo, você fala, ai, eu te odeio. Aí depois de um tempo, você lembrar daquilo quando você for mais velho e rir daquela situação. Sim. A Mari, É um vamos para a última exemplo pergunta aqui básico. que está acabando agora o tempo mesmo. Tá. A Mari colocou assim: mesmo a tecnologia pode ser usada para combater a indiferença moral. As ferramentas estão Sim. disponíveis a todos. O que importa é como as utilizamos, não é? Sem dúvida. Com certeza, é aquilo que eu falei. A tecnologia está aí. Como vamos usá-la? Podemos usar ao nosso favor ou contra nós. Depende, a tecnologia é maravilhosa. Depende de como você vai usar, de como você, eu costumo dizer assim, como você é orientado a usar. Porque nós temos os nossos filhos, os nossos pequenos, não é filho, mas é sobrinho, são alunos de escola. Como você vai orientá-lo? Como essas crianças estão? E nós adultos também, porque muitos de nós conhecemos essa tecnologia agora. Então, o que eu estou fazendo dessa tecnologia? Como eu estou usufruindo dessa tecnologia? Tecnologia é maravilhosa. Então, vamos aproveitá-la para estudar, para aprender, para ajudar, né? Nós podemos ajudar aquele que não tem, com tantas vaquinhas virtuais que existem por aí, que ajudam muito. Nós podemos fazer N coisas com a tecnologia. É só saber por onde seguir. Só o último comentário, a gente já vai para a finalização. O Osmir colocou assim: não existe no hoje o perdoar esquecendo. Estamos nas provas e expiações. Lembre-se disso. Ok. Bom, eu acho que nosso tempo já está no limite aí. A gente já pode. Vamos fazer a prece de encerração, de encerramento e a gente faz a despedida final. Pode ser? Pode? Vamos escolher uma pessoa aqui hoje? Vamos, legal. Aguardar só um minutinho.
Boa noite a todos. Tudo bom? Tudo bem, e vocês? Tá me ouvindo? Tá. Ele não quis me atender, que ele deve estar deitado na cama, mas vamos lá, não tem problema. Bem, fazer uma oraçãozinha rápida aqui a todos. Pai de amor e bondade, ajuda-nos por caridade a ser teus instrumentos de luz. Dai-nos, Senhor, a tua proteção e guarida, para que possamos curar as feridas, amainando todo sentimento contrário ao amor. E em meio a esse grande trabalho, possa o homem, esse ser muito falho, despertar no seu berço de dor, compreendendo que a vida na terra é perfeita, mesmo se de provações ela for feita, pois só assim ela impulsiona o homem a evoluir. Por isso te rogamos, ampara e ajuda, pois se o homem desperta, ele muda. O importante é jamais desistir. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Juliana. Obrigada, boa noite a todos mais uma vez. Obrigada. Vamos para as despedidas então, Sérgio? Então, vamos encerrar então esses momentos de conhecimento mútuo, né, que nós vamos trocando aqui os nossos conhecimentos. Agradeço o convite de estar aqui hoje. Gostei muito da palestra da nossa amiga lá de Boituva, né? E a parte técnica foi perfeita do Yuri, né? Boa noite a todos, então. Priscila. E os palpites corretos do Osmir, né? Eu tenho somente a agradecer, né, a oportunidade, mais uma vez. A gente estuda, aprende um pouquinho, pesquisa e vai caminhando o nosso melhoramento e que possamos ter uma semana abençoada, né? E Deus, nosso Pai, seja conosco, nos auxiliando sempre. E eu só tenho a agradecer por tudo ao Dr. Sérgio, muito obrigada pelo auxílio, ao Yuri. Como disse o Dr. Sérgio, a técnica foi ótima. Obrigada a todos. A palestra também foi esclarecedora. Foi bom. Obrigada, a gente vai caminhando. E tinha bastante coisa, que o Yuri começa a levantar aquelas plaquinhas, sabe? Não, vamos lá. Bom, eu queria agradecer o Sérgio mais uma vez aí por nos acompanhar, a Priscila aí pela palestra, a todos vocês aí por estarem presentes aí, participando sempre, fazendo as perguntas, tendo esses esclarecimentos todos, que obviamente sem cada pecinha do quebra-cabeça, que todos fazem parte, nós não teríamos nada aí, né? Um ótimo resto de semana a todos aí, e até sexta-feira, às 20h30, se Deus quiser. Ok? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.